Era uma manhã de setembro de 1984, na província de Jiangxi, na China. A vida seguia seu curso normal, em um vale remoto e pouco habitado. Mas por volta das 7 horas da manhã, algo absolutamente impossível estava prestes a acontecer. Algo que desafiaria todas as leis da física, da lógica e da própria realidade. Zhong Wei, um agricultor local, foi o primeiro a testemunhar o fenômeno. Ele estava a caminho de sua plantação quando parou, seus olhos arregalados de puro terror. Ali, no vale que conhecia desde criança, onde apenas campos vazios existiam, havia agora uma cidade inteira, uma cidade completa, com prédios, ruas e templos. Ela não estava sendo construída, ela simplesmente estava lá. Zhong Wei tinha certeza absoluta. Ele havia passado por aquele mesmo caminho no dia anterior. E não havia nada. E agora, em menos de 12 horas, uma metrópole inteira surgiu do nada. Ele correu de volta para a vila, gritando para que todos viessem ver. Inicialmente, os moradores pensaram que ele havia enlouquecido. Mas quando dezenas de pessoas chegaram ao local, o choque foi indescritível. Não era uma alucinação. Era uma cidade real, sólida, tangível. A estrutura era assombrosa. Prédios de até 5 andares, em estilo antigo chinês, com telhados curvos característicos da dinastia Ming. Templos majestosos, com dragões esculpidos em suas colunas. Ruas de pedra e pontes arqueadas. Muros fortificados cercando toda a área. Parecia uma cidade de séculos atrás, mas com uma preservação impossível. O mais perturbador, a cidade estava completamente vazia. Sem pessoas, sem animais, apenas o som do vento, assobiando entre os prédios. Era como se uma civilização inteira tivesse evaporado, deixando apenas suas construções para trás. Ou pior, como se a cidade tivesse sido arrancada de outro tempo, de outro lugar, e depositada ali por forças que não podemos compreender. As autoridades foram notificadas. Policiais, oficiais do governo e até o exército chegaram. Todos esperavam uma explicação racional. Uma farsa. Um cenário de filme. Mas ao chegarem, a confusão tomou conta até dos mais céticos. A cidade era real. As pedras eram antigas, desgastadas pelo tempo. Análises posteriores datariam alguns materiais em mais de 400 anos. Como uma cidade de 400 anos poderia aparecer da noite para o dia, num campo que estava vazio 24 horas antes? Especialistas identificaram o estilo como pertencente à dinastia Ming, que governou a China entre 1368 e 1644. Mas não havia registros históricos de nenhuma cidade naquela região. Mapas antigos foram examinados meticulosamente. Nada. Aquela área sempre foi descrita como rural. Dentro dos prédios, a situação era ainda mais bizarra. Havia móveis cobertos por uma fina camada de poeira, instrumentos musicais, roupas dobradas em armários, potes de cerâmica com restos de alimentos preservados, pinturas delicadas decorando os quartos. Tudo abandonado, mas intacto. Era como se os habitantes tivessem desaparecido em um único instante. Em um dos templos, arqueólogos encontraram algo que fez seus corações pararem. Sobre o altar, havia oferendas frescas, incenso recém-queimado, com cinzas ainda quentes ao toque. Frutas que não tinham mais do que alguns dias. Como isso era possível? Quem havia feito essas oferendas? E quando geólogos examinaram o solo e descobriram que as estruturas estavam em fundações profundas, de mais de 3 metros, para construir algo assim, seriam necessários meses de trabalho pesado, com centenas de trabalhadores e máquinas. Mas não havia marcas de escavação recente, nem trilhas de rodas no solo, nenhum sinal de construção. Era como se a cidade tivesse crescido organicamente da terra. Moradores dos arredores foram entrevistados. Ninguém viu ou ouviu nada, nenhum som de construção, nenhum movimento de veículos, nenhuma luz estranha no céu. Nada. A cidade simplesmente não estava lá em um dia. Estava no dia seguinte. E o mais aterrorizante: alguns moradores relataram sonhos perturbadores nas noites anteriores. Sonhos com pessoas em trajes antigos, caminhando por uma metrópole que não deveria existir.
sussurrando em dialetos esquecidos, como se pedissem ajuda ou enviassem um aviso. A notícia começou a vazar, mas o governo chinês rapidamente estabeleceu um perímetro de segurança, controlando as informações. A explicação oficial era de uma descoberta arqueológica, mas quem viu a cidade antes do bloqueio sabia a verdade. Aquilo não era uma descoberta, era um evento que não deveria ser possível dentro da nossa realidade. Enquanto o governo chinês mantinha um silêncio total sobre o fenômeno, secretamente, uma operação massiva foi montada. Equipes multidisciplinares foram enviadas para investigar cada centímetro daquela cidade impossível. Físicos, historiadores, arqueólogos, engenheiros, parapsicólogos e até consultores militares especializados em fenômenos anômalos foram convocados. O que eles descobriram nas semanas seguintes seria ainda mais perturbador do que o próprio surgimento da cidade. Primeiro, os dados geofísicos. Sensores sísmicos não registraram absolutamente nada. Nenhum tremor, nenhuma vibração, nada. Mas algo ainda mais estranho foi detectado. Anomalias magnéticas severas. Bússolas giravam sem controle, perto do centro da cidade. Equipamentos eletrônicos falhavam de formas inexplicáveis. Câmeras produziam imagens distorcidas, com manchas de luz e sombras em ângulos geometricamente impossíveis. Um dos físicos da equipe, Dr. Chun-Li, propôs uma teoria radical. A cidade poderia ter escorregado de uma dimensão paralela para a nossa. No início, seus colegas riram, mas os dados começaram a apoiar sua hipótese. Análises da luz refletida pelos prédios mostravam comprimentos de onda que não deveriam existir. Era como se a cidade estivesse ligeiramente fora de fase com a nossa realidade. Mas a teoria mais aterrorizante veio dos historiadores. Depois de semanas de pesquisa em arquivos antigos, eles encontraram uma única referência. Um manuscrito do século XVII, escrito por um monge budista. Ele descrevia ter encontrado uma cidade dos espíritos, uma metrópole que aparecia e desaparecia ao longo dos séculos, habitada por almas presas entre mundos. O monge escreveu que a cidade era uma ferida no tecido do mundo, e a descrição dele correspondia exatamente à cidade em Jiangxi. Mesma arquitetura, mesma disposição das ruas, mas o manuscrito tinha um aviso. A cidade não permanecia. Ela aparecia por algumas semanas e depois desaparecia, só para ressurgir décadas ou séculos depois, em outro lugar. O monge alertava que aqueles que entravam e ficavam por muito tempo começavam a desvanecer, tornando-se translúcidos até desaparecerem por completo, presos para sempre entre mundos. Os investigadores descartaram isso como superstição. Mas então, algo estranho começou a acontecer com eles. Alguns relataram sensações de desrealização. Sentiam-se como se estivessem num sonho, como se sua própria existência estivesse se tornando menos sólida. Um arqueólogo, depois de passar 3 dias seguidos dentro de um templo, olhou para as próprias mãos e viu através delas por um segundo. Ele foi imediatamente removido e examinado. Fisicamente, estava perfeito, mas insistia que não se sentia mais presente na realidade. Outros membros da equipe relataram vultos nas janelas, vozes sussurrando em dialetos antigos, passos em corredores vazios. Uma equipe de filmagem revisou as gravações da noite e encontrou frames com figuras humanas translúcidas, caminhando pelas ruas, vestidas com roupas da dinastia Ming, vivendo suas vidas como se a cidade ainda fosse habitada, mas em outra frequência da realidade. A situação ficou tão alarmante que o governo considerou evacuar a operação. Mas antes, descobriram algo no centro exato da cidade. Um poço profundo e escuro que não estava nos levantamentos iniciais. Uma equipe desceu mais de 50 metros e encontrou uma câmara. As paredes estavam cobertas por inscrições em chinês antigo. Elas contavam a história de um ritual que deu terrivelmente errado séculos atrás. Os habitantes tentaram alcançar a imortalidade através de magia proibida. Mas em vez disso, ficaram presos entre a vida e a morte. E sua cidade foi arrancada da
realidade. As inscrições alertavam que a cidade buscava âncoras, almas vivas, que ela pudesse prender, para se solidificar completamente numa realidade. Quanto mais pessoas ficassem lá dentro, mais forte ela se tornaria. A cidade estava tentando se tornar permanente, e para isso, precisava consumir os vivos. O Dr. Shun ficou pálido. Ele calculou quantas pessoas já haviam entrado na cidade. Centenas. Ele emitiu um alerta imediato. Saiam todos. Agora. Mas era tarde demais para alguns. 3 pesquisadores que passaram mais de uma semana lá dentro não foram encontrados. Simplesmente desapareceram. Exatamente 42 dias após seu aparecimento, a cidade começou a mostrar sinais de que ia partir. As anomalias magnéticas se intensificaram. O ar ficou distorcido. Os prédios começaram a parecer translúcidos. A ordem de evacuação total foi dada. Na última noite, câmeras instaladas à distância capturaram algo aterrorizante. A cidade inteira começou a brilhar com uma luz azul fantasmagórica. Centenas de figuras humanas se tornaram visíveis nas ruas e das janelas dos prédios. Rostos olhavam para fora. Rostos de pessoas de séculos atrás. E os rostos dos 3 pesquisadores desaparecidos. Todos olhando para as câmeras, silenciosos, presos para sempre. A manhã de 15 de novembro de 1984 amanheceu clara e fria sobre o vale em Jiangxi. Equipes de observação, a quilômetros de distância, apontaram seus binóculos e telescópios para o local onde a cidade esteve por 42 dias. O que eles viram os deixou sem palavras. O vale estava vazio, completamente herbáceo. A cidade havia desaparecido. Não havia ruínas, não havia escombros, não havia fundações no solo. Era como se nunca tivesse existido. O campo estava exatamente como antes, com a mesma vegetação, as mesmas rochas, o mesmo terreno. Perfeitamente intocado. Equipes foram enviadas imediatamente para investigar. Usando os mapas detalhados criados durante a pesquisa, eles tentaram localizar onde prédios específicos haviam estado. Nada. Absolutamente nada. O solo não mostrava nenhum sinal de perturbação. Análises geológicas indicaram que aquela terra não havia sido tocada por décadas. Mas todos os pesquisadores tinham fotos, vídeos, medições detalhadas, amostras de materiais coletados dos prédios. A evidência física era inegável. A cidade existiu e agora havia desaparecido sem deixar um único átomo para trás. Exceto por um detalhe. Um único detalhe que manteria o mistério vivo. E os investigadores acordados à noite, pelos próximos anos. No centro exato de onde a cidade havia estado, marcado com precisão de GPS, havia um objeto. Um único objeto deixado para trás. Era uma estátua de jade verde, com cerca de 30 centímetros de altura, representando uma figura humana em posição de meditação. A estátua não havia sido vista durante os 42 dias de investigação. Era nova. E quando os pesquisadores a examinaram, encontraram inscrições na base. Inscrições recentes. E o que diziam era absolutamente aterrorizante. As inscrições listavam nomes. 3 nomes. Os nomes dos 3 pesquisadores desaparecidos. E abaixo, uma data. Novembro de 2127. Daqui a mais de 100 anos. A mensagem era clara e arrepiante. A cidade voltaria, e quando voltasse, aqueles que haviam sido capturados seriam liberados. Ou talvez significasse algo ainda mais sinistro, que a cidade continuaria coletando almas até aquela data distante. O governo chinês imediatamente classificou toda a operação como altamente confidencial. Documentos foram selados. Testemunhas foram obrigadas a assinar acordos de não divulgação. A área foi declarada zona militar restrita, com cercas e guardas. A explicação oficial para o público foi que exercícios militares estavam acontecendo, mas aqueles que estiveram lá sabiam a verdade. E alguns não conseguiram ficar em silêncio. Ao longo dos anos, relatos começaram a vazar. Pesquisadores falaram anonimamente com jornalistas. Fotos borradas da cidade apareceram na internet. A cidade fantasma de Jiangxi tornou-se uma lenda urbana internacional. Mas então, em 2019, exatamente 35 anos após o desaparecimento,
Algo trouxe o caso de volta às manchetes. Satélites comerciais de alta resolução capturaram imagens da região. E por um período de exatas 4 horas, algo apareceu. Estruturas fantasmagóricas, semi-transparentes. No mesmo local onde a cidade esteve em 1984, a descoberta foi feita por analistas de dados, que foram imediatamente visitados por oficiais que confiscaram tudo. Mas cópias já haviam vazado. Especialistas confirmaram que não eram falsificações. Por 4 horas em 2019, algo que existia parcialmente em nossa realidade ocupou aquele vale novamente. Se a cidade apareceu por 42 dias em 1984 e por 4 horas em 2019, o que isso significa? Alguns teóricos acreditam que ela está perdendo força. Outros, que cada manifestação é um teste e que ela está se preparando para ancorar-se permanentemente em nossa realidade, liberando seus habitantes presos em um único evento catastrófico. As famílias dos 3 pesquisadores desaparecidos nunca receberam respostas. Oficialmente, eles morreram em um acidente. Seus corpos nunca foram encontrados. Alguns dos pesquisadores que estiveram lá desenvolveram problemas psicológicos graves. Pesadelos, visões de figuras translúcidas em suas casas, a sensação de que algo estava tentando puxá-los de volta. 2 cometeram suicídio anos depois, deixando cartas dizendo que não conseguiam mais distinguir entre esta realidade e a da cidade. Hoje, o vale permanece monitorado 24 horas por dia. Câmeras, sensores sísmicos, detectores de anomalias magnéticas, todos apontados para aquele pedaço de terra. É um ponto fraco na realidade. Um lugar onde as leis da física podem ser suspensas. E, em novembro de 2127, o que acontecerá na data inscrita na estátua? Será que os pesquisadores desaparecidos realmente reaparecerão depois de 143 anos em outra dimensão? Ou será que aquela data marca algo ainda mais apocalíptico? A resposta está esperando. Mais de um século no futuro. Mais algumas noites, moradores ainda relatam ver luzes estranhas no vale e ouvir sons de uma cidade fantasma. E algumas pessoas que se aventuram muito perto, ignorando os avisos, desaparecem, sem deixar rastro, adicionando seus nomes a uma lista crescente de almas capturadas. E você, acredita que essa cidade realmente existiu? Deixe sua teoria nos comentários. E se você ficou arrepiado, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos casos, que vão mexer com sua percepção da realidade. Compartilhe com aquele amigo que precisa conhecer essas histórias impossíveis. Te espero no próximo mistério. Se você tiver coragem.